quando vê umidades nesse imóvel, se faz sentido ficar bastante preocupado e provavelmente não avançar com a compra desse imóvel, ou se pelo contrário, são problemas mais ligados à utilização e que, portanto, muito facilmente poderão ser solucionáveis. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trago-vos um vídeo que não é muito sexy o tema, mas é provavelmente bastante útil e que tem a ver quando vai visitar um imóvel, quando vê umidades nesse imóvel, se faz sentido ficar bastante preocupado e provavelmente não avançar com a compra desse imóvel, ou se pelo contrário, são problemas mais ligados à utilização e que, portanto, muito facilmente poderão ser solucionáveis. E existem fundamentalmente dois tipos de umidade que poderá testemunhar, aquelas que são infiltrações, portanto, umidade que vem do exterior para dentro da habitação, e aquelas que são as condensações, que são as umidades que são produzidas ou que existem no interior da habitação e que essas sim, por fenómeno de condensação, acabam por permanecer dentro da habitação. Então, as infiltrações, que são as umidades que vêm do exterior, normalmente vêm pelas fachadas ou pelos tetos, mas há uma característica que é muito fácil de depois de as detectar, que é quando vemos a tinta. Por norma, a tinta tem bolhas naquela zona e, portanto, nota-se uma deformação ao nível da tinta, ou então a própria tinta começa a descascar naquele ponto e, portanto, muito facilmente conseguimos aperceber que, nesse tipo de casos, algum tipo de infiltração poderá ser mais grave ou não, poderá depender da orientação das chuvas ou não, da intensidade também dessas chuvas, para que nos faça afastar mais do imóvel, ou então um processo que poderá haver é, olhando para a fachada desse edifício, se consegue ver alguma fissura ou por exemplo, na soleira das janelas, se aquela pedra, essa soleira que normalmente costuma ser de pedra, se tem alguma fissura e, portanto, são pontos que à partida poderão ser mais fáceis de corrigir ou não. Em relação às condensações, essa é a boa notícia, são normalmente muito fáceis de corrigir, principalmente aquelas que não estão ainda ligadas com problemas de infiltrações no apartamento. Se reparar, as condensações é um fenómeno bastante mais recente, porque nas habitações antigas a caixilharia permitia normalmente uma grande fluxo de ar, uma grande renovação de ar, e as condensações aparecem fundamentalmente por dois motivos, quer pelas renovações do ar, portanto pelo facto da janela estar aberta ou não estar aberta, pelo facto de termos extração mecânica nas casas de banho, por exemplo, e por outro lado também pelo aquecimento do próprio ar interior, porque quando temos o ar mais aquecido, a condensação não ocorre com tanta facilidade. E a condensação, aquilo que acaba por acontecer, é um fenómeno que normalmente acontece diariamente, tem muito a ver com a utilização do imóvel, e um aspecto, conforme já vos disse, muito importante é o abrir a janela e, por exemplo, num quarto seria muito importante conseguirem abrir a janela pelo menos 5 minutos por dia, uma janela completa, mas só quiserem abrir um dedo, portanto a espessura de um dedo, e que aí permite, por exemplo, no caso de haver chuvas ou de haver mais frio, que não tenham essa sensação no interior da habitação, mas aí convém abrir e abri-la de uma forma um bocadinho mais prolongada. Uma grande parte deste problema tem a ver com as caixilharias, com o melhor isolamento que as caixilharias hoje permitem, principalmente aquelas que são de abrir e não de correr. As de correr, normalmente essas têm sempre alguma abertura para o exterior e, portanto, permitem também aí a renovação do ar, mas naquelas que são de abrir, essas são muito estanques e, portanto, um dos problemas é esse. Portanto, se viver numa destas habitações e não abrir a janela com alguma frequência, ou se nas casas de banho tiver o extrator mecânico avariado, é muito frequente começar a aparecer no teto, normalmente é no teto, algumas manchas pretas, pequeninos pontos pretos, e isso tem a ver com o facto de nós dormirmos e produzirmos vapor de água, ou no facto de estarmos a tomar banho e produzirmos todo aquele vapor de água. Depois esse vapor de água, se não sai para o exterior e se a temperatura não for suficientemente elevada, ele começa a condensar junto ao teto e começam a aparecer esses pontos pretos que na prática são bolores. É fácil também limpá-los com alguma lixívia ou algum tratamento mais específico para
a eliminação de bolores, mas a sua correção é extraordinariamente simples. E, portanto, se for ver um apartamento, não vir a tinta empolada, mas vir estes pontos pretos, não precisa de se preocupar muito com o imóvel. Provavelmente fazendo uma utilização diferente do imóvel poderá corrigir o problema. Um caso só de alerta, que é estes pontos pretos poderão surgir pela habitação tradicional que nós fazemos do apartamento ou da casa, é mais comum nos apartamentos, mas também pode ser o conjunto de alguma infiltração que aumenta o teor de umidade e depois, por falta de ventilação e de aquecimento, essa umidade adicional começa a condensar. Espero que esta dica lhe seja muito útil quando visitar o seu próprio imóvel e já sabe, se precisar de vender ou investir, o meu nome é Luís Baldac, somos a Invest Team e tenho todo o gosto em ajudá-lo. Obrigado e até à próxima.